A história do movimento da unificação no Brasil remonta a 1965, quando o reverendo Sammy Amun e a doutora Hak Ja Han, os verdadeiros pais, chegaram ao Rio de Janeiro em sua histórica turnê mundial por 120 nações, com a sagrada missão de estabelecer os campos sagrados em todo o globo. Foi na emblemática Praça da Cinelândia que se erigiu o primeiro campo sagrado em solo brasileiro. Nesse mesmo período, o primeiro missionário enviado ao Brasil, o Sr. Tatsuhiro Sasaki, vindo do Japão, recebeu a responsabilidade de cultivar as sementes desse ideal em terras brasileiras. No dia 14 de fevereiro de 1973, uniu-se a esta obra o Sr. Paulo Juarez Pereira, brasileiro naturalizado americano que, retornando à sua terra natal em Passos, Minas Gerais, passou a dedicar-se à expansão da missão. Pouco tempo depois, em 6 de abril de 1975, atendendo à orientação do Reverendo Moon, 3 missionários japoneses, Koji Oseki, Toru Nishiwaki e Tomoichi Sogo, chegaram a São Paulo, reforçando o avanço da providência no país. No dia 23 de agosto do mesmo ano, o Brasil recebeu o primeiro missionário coreano, o reverendo Hyun Tae Kim, o embaixador Kim, que veio acompanhado de sua esposa, Jong Hee-han. O momento decisivo ocorreu em 23 de novembro de 1975, quando o embaixador Kim fundou oficialmente na cidade de São Paulo a Associação do Espírito Santo para a Unificação do Cristianismo Mundial, lançando as bases sólidas da presença do movimento no Brasil. Na sequência, em 11 de junho de 1976, o Sr. Paulo Juarez Pereira iniciou a tradução do princípio divino para o português. Em agosto de 1981, o Brasil assistiu a uma das maiores ondas de perseguição religiosa já vistas no país. No programa fantástico da Rede Globo, durante 4 domingos consecutivos, fomos retratados como uma seita obscura, perigosa, associada até mesmo à tragédia de Jim Jones na Guiana. Era um ataque calculado, com música dramática, imagens sensacionalistas e a força da maior emissora do país. Por trás da cortina havia interesses internacionais. Havíamos acabado de realizar grandes encontros de causa no Rio de Janeiro e em São Paulo, desafiando de frente o comunismo na América Latina. Éramos uma ameaça e então tentaram nos silenciar. O trauma foi profundo, a imagem ficou manchada por anos, mas a fé não se abalou. Pelo contrário, amadureceu, se fortaleceu e se enraizou. O que era para ser o fim tornou-se um marco. E de dentro das cinzas continuamos a caminhar, com mais coragem, mais fé e mais clareza da nossa missão providencial. O resultado de que todo esforço dedicado ao céu nunca é em vão veio no próximo ano, em 1982, no World Mission Center, em Nova York. A Igreja da Unificação do Brasil foi reconhecida como a comunidade de maior crescimento entre os anos de 1975 a 1982, um testemunho de que nenhuma perseguição pôde apagar a chama acesa por Deus neste país. Nesse mesmo ano, os primeiros brasileiros participaram da cerimônia de bênção. Em 1º de julho, 83 membros receberam a bênção em Nova York e em 14 de outubro, mais 71 participaram da cerimônia em Seul, Coreia. No ano de 1983, a providência alcançou um novo patamar, com a primeira grande mobilização mundial. 70 membros brasileiros foram enviados aos Estados Unidos para auxiliar diretamente na causa internacional. Por fim, em 12 de março de 1989, ergueu-se o Templo Central, fruto da visão do embaixador Kim e do sacrifício conjunto de inúmeros irmãos e irmãs. Este templo não foi apenas uma construção de pedras e cimento, mas o símbolo vivo da perseverança, da fé inquebrantável e da vitória espiritual diante das provas. Entre os dias 17 e 24 de abril de 1991, os verdadeiros pais, acompanhados de uma comitiva de 10 membros, chegaram a São Paulo e se hospedaram na sede da Rua Bom Pastor. Naquela ocasião, visitaram a sede central e, em gesto de consagração, abençoaram com sal sagrado todo o edifício até o 6º andar, selando espiritualmente aquele espaço como território celestial. No dia 21 de abril, o verdadeiro pai proferiu seu primeiro sermão no Templo Central da Igreja no Brasil, diante de mais de 2.000 membros, marcando para sempre a memória e o coração dos presentes.
Ainda nesse mesmo dia, realizou-se um evento solene no Hotel Sheraton Mofarrege, onde os verdadeiros pais foram agraciados pela Sociedade Brasileira de Heráldica e Medalística com o colar José Bonifácio de Andrade Silva. No dia 22, após encontros com líderes e visitas aos departamentos da igreja, a comitiva seguiu viagem ao Rio de Janeiro, encerrando a segunda visita dos verdadeiros pais ao Brasil. Em menos de um ano, em 25 de agosto de 1992, os verdadeiros pais realizaram a grandiosa bênção dos 30 mil casais, cerimônia transmitida via satélite para 6 nações, incluindo o Brasil. Esse feito histórico entrou para o Guinness Book como o maior casamento coletivo da história, testemunho da visão de Deus para a família humana. A Associação das Mulheres para a Paz Mundial iniciou suas atividades em solo brasileiro em 8 de dezembro de 1992, abrindo caminho para uma nova era de protagonismo feminino em prol da reconciliação e da paz. No ano seguinte, em 6 de dezembro de 1993, a Verdadeira Mãe chegou ao Brasil em sua turnê mundial sob o tema Os Verdadeiros Pais e a Era do Completo Testamento. Nessa ocasião memorável, ela discursou no auditório Petrônio Portela, em Brasília, diante de mais de 800 pessoas, sendo solenemente recebida pelo presidente do Senado Federal. Em 6 de dezembro de 1994, os verdadeiros pais retornaram ao Brasil para uma temporada de grande significado providencial. Ministraram sermão no Templo Central em São Paulo, diante de membros e autoridades. No dia seguinte, 7 de dezembro, o verdadeiro pai foi laureado com o título de doutor honoris causa, concedido pelo professor Geraldo Lucas, diretor das Faculdades Integradas do Planalto Central de Goiás, em um banquete solene de boas-vindas, reconhecimento terreno à sua missão celestial. Pouco depois, em 8 de dezembro de 1994, os verdadeiros pais viajaram pela primeira vez a Jardim, Mato Grosso do Sul. Ali, em meio às águas do Pantanal, oraram, pescaram e contemplaram a criação de Deus, recebendo revelações sobre a importância espiritual daquela região. Em 10 de dezembro, tiveram início as negociações para a aquisição da primeira propriedade, que se tornaria a histórica Fazenda Nova Esperança. Na visita seguinte, em 31 de março de 1995, os verdadeiros pais proclamaram a Declaração de São Paulo, que assinalou o início do segundo curso de 40 anos dos filhos. Poucos dias depois, em 3 de abril, foi proclamada a Declaração da Fazenda Nova Esperança, reconhecida como a primeira declaração de Jardim. Seguiu-se a Declaração das Famílias Abençoadas, fortalecendo o chamado universal à restauração das famílias. Esses marcos tiveram sua culminância em 1º de julho de 1998, quando, com a presença dos verdadeiros pais, foi inaugurado o Centro Educacional das Famílias Ideais para a Unificação e Paz Mundial. Na abertura do Seminário Especial de Registro das Famílias Ideais, os verdadeiros pais consagraram a Fazenda Nova Esperança com um novo nome, New Hope East Garden. A partir de então e até o ano de 2001, sucederam-se os seminários acolhendo irmãos e irmãs provenientes dos 4 cantos do mundo. Nesse ínterim, os verdadeiros pais proclamaram as declarações de Jardim, não apenas na região de Jardim, mas também em São Paulo, no Uruguai, no Alasca e na Coreia, perfazendo um conjunto de 8 grandes proclamações. Desde 1995, teve início a providência dos Messias Nacionais e o Brasil recebeu 4 líderes: o reverendo Hyun Tae Kim, Messias Nacional tipo Adão; o reverendo Hideo Oyamada, Messias Nacional tipo Eva; em 1997, o reverendo Peter Heider, Messias Nacional tipo Caim; e em 1998, a família do reverendo Christian Lepelletier, Messias Nacional tipo Abel. Em 24 de agosto de 1995, 600 casais brasileiros tomaram parte na Bênção Internacional dos 360 mil casais, realizada no Templo da Sede Central, com transmissão via satélite. 2 dias depois, em 26 de agosto de 1995, os verdadeiros pais orientaram a Igreja da Unificação no Brasil a enviar 20 missionários brasileiros para cada um dos países da América do Sul, com a missão de amar, servir e testemunhar por 3 anos. A escolha deu-se por sorteio. No ano de 1996, os verdadeiros pais participaram do coquetel de abertura da exposição The World Unification Group, no World Trade Center, em São Paulo, dirigindo palavras aos convidados.
A partir desse mesmo ano, teve início a grande providência de envio ao redor do mundo de 22.200 missionárias japonesas para dar testemunho, dentre as quais 4.200 foram destinadas à América Latina. O nosso país recebeu 120 dessas missionárias. Em 21 de agosto de 1997, o Brasil recebeu a visita do grupo The Little Angels, que se apresentou em 5 capitais e em Campo Grande encontrou-se com os verdadeiros pais. No dia 22 de julho de 1998, teve início em Jardim o primeiro seminário para famílias abençoadas, reunindo participantes da Coreia e do Japão. Desde então, muitos outros seminários se realizaram, com a presença de irmãos e irmãs do Brasil e do exterior, fortalecendo os laços de fé, serviço e esperança que unem nossa comunidade. Em 1999, no Pantanal, ocorreu um evento marcante na história espiritual. O verdadeiro Pai conduziu um processo que levou Lúcifer à rendição. O início se deu em 21 de março, durante uma pescaria em que o verdadeiro Pai orou pela rendição de Satanás, e daquele dia em diante, Satanás não poderia mais ouvir os planos dos verdadeiros pais com os pais celestiais. 55 dias depois, em 14 de maio, Lúcifer expressou arrependimento e se prostrou diante do verdadeiro Pai e dos pais celestiais, representando a libertação de Deus, de Lúcifer e de todo o cosmo. Poucos dias depois, em 26 de maio de 1999, a sede central em São Paulo acolheu a primeira cerimônia de libertação de antepassados, com a presença de 1.000 membros. A partir daquela data, pudemos realizar os seminários de libertação. Além disso, seminário de 21 dias para esposas abençoadas, seminário de 8 dias para maridos abençoados no Brasil e outras cerimônias de libertação e bênção. Então, no período de 1991 a 2000, os verdadeiros pais visitaram muitas vezes o Brasil. Em quase todas as visitas, eles fizeram muitas condições de pesca, derramaram muitas lágrimas e realmente amaram profundamente a região do Pantanal. Visitaram Foz do Iguaçu, estabeleceram o Campo Sagrado South Garden em Curitiba, visitaram o Rio de Janeiro fotografando no Cristo Redentor, visitaram o estado do Amazonas e pescaram por diversos pontos do Rio Amazonas, desde Letícia, na fronteira com a Colômbia, em Tefé, Manaus, Santarém até Macapá. Em 4 de abril de 2000, os verdadeiros pais adquiriram o Clube Atlético Sorocaba e colocaram o reverendo Rian Tequim como presidente. De 16 a 19 de maio de 2000, a verdadeira mãe discursou em Campo Grande, no Palácio de Convenções do Parque dos Poderes em Brasília, no Bonaparte Hotel Residence em São Paulo, na Câmara Americana de Comércio e no Rio de Janeiro, no Teatro Municipal. No dia 27 de outubro de 2004, foi realizada a cerimônia de coroação dos verdadeiros pais, representando a América Latina, celebrada com 400 convidados no Gran Meliá Mofarrege, em São Paulo. Os verdadeiros pais inauguraram a Federação para a Paz Universal, a UPF, no Centro de Convenções do IMB, em São Paulo, no dia 12 de dezembro de 2005, e discursaram para cerca de 3.000 pessoas. Em 2006, a verdadeira mãe iniciou uma turnê por 180 países, discursando sobre a família ideal de Deus e o reino da paz. E dentro desta agenda, ela discursou no Brasil no dia 29 de julho, no Templo da Sede Central, em São Paulo. Em 6 de agosto de 2005, a sede central do Brasil foi designada pelos verdadeiros pais como Centro Continental da América Latina, tendo sido enviado como diretor continental o reverendo John Sun Cho. Em março de 2010, foi publicada a exposição do Princípio Divino em 3 cores e, em maio, a primeira edição da Autobiografia do Verdadeiro Pai, que alcançou 145.000 exemplares até a 6ª edição. Em setembro de 2012, famílias abençoadas centrais e membros do Brasil renderam respeito e homenagem por ocasião da cerimônia Songhua, a Ascensão do Verdadeiro Pai. Naquela ocasião, cerca de 80 brasileiros participaram da cerimônia pessoalmente na Coreia. Em 2012, logo após a ascensão do verdadeiro pai, a verdadeira mãe enviou Sun Jinim ao Brasil para transmitir seu coração e amor.
No período de 6 a 13 de outubro, ela discursou e leu as palavras da verdadeira mãe na sede central, visitou o jardim, indo até Onabilec, no Mato Grosso do Sul, seguindo o caminho feito pelos verdadeiros pais através do Rio Paraguai. Durante a Assembleia Internacional de Líderes em 2013, o Brasil foi escolhido como uma das 23 nações estratégicas da Visão 2020. Enquanto isso, em 2010, o CARP no Brasil foi redefinido como um programa para educar jovens na fé verdadeira, enraizada nos pais celestiais e nos verdadeiros pais, o que começou com 4 participantes, logo cresceu e em poucos anos reuniu centenas de jovens do Brasil e de toda a América Latina. Em 2 anos de dedicação total, eles vivenciam desafios, serviço e crescimento espiritual, construindo uma fé própria e cultivando um coração de amor filial. Em 2021, o programa tornou-se o Rio John Special Team. Hoje, em 2025, celebramos 15 anos dessa jornada que continua formando a fé de nossa futura geração, futuros líderes e os preparando para se tornarem famílias abençoadas, guiando a próxima geração com fé, amor e coragem. O CARP chegou ao Brasil em 1985, atuando nos campos universitários para formar jovens líderes baseados nos valores do princípio divino. Durante décadas, promoveu atividades educacionais, culturais e espirituais em diversas regiões do país. Em 2010, passou por uma reestruturação e, a partir de 2021, foi revitalizado por meio de seminários de 40 dias, especialmente voltados a estudantes universitários. Desde então, o movimento vem crescendo com centros ativos em São Paulo e em diversas universidades do país. Após a vida universitária, o caminho continua na Rio John Academy, etapa final do curso de futuros líderes. Em 2016, ela iniciou a série de Cúpulas Mundiais, um marco de diálogo e cooperação global. E 2 anos depois, essa jornada chegou à América Latina com um encontro histórico em São Paulo, de 2 a 5 de agosto de 2018. Durante 4 dias, o Hotel Renascença recebeu autoridades de toda a região, que participaram de conferências e da inauguração do ISP na América Latina, um momento de esperança e renovação para as novas gerações. O ponto alto aconteceu em 4 de agosto no Allianz Parque, quando mais de 20 mil pessoas se reuniram para ouvir a mensagem da verdadeira mãe no Festival da Família. Um dia depois, a celebração continuou no Credit Card Hall, com apresentações de jovens de toda a América Latina, emocionando a todos os presentes e marcando um encontro de coração e unidade. Encerrando essa memorável visita em 6 de agosto, a comitiva seguiu para Foz do Iguaçu, levando consigo a energia e o espírito de esperança que esses dias inspiraram. Em 2019, a América Latina recebeu uma grande bênção com a chegada da filial Tiombo. Além disso, a libertação individual também se tornou possível, capacitando nossos membros a avançarem com menos influência do mau mundo espiritual. A chegada da filial Tiombo marcou, portanto, um novo capítulo de crescimento e vitória providencial para toda a nossa região. Então, a partir de 2020, nossos membros saíram para abençoar 430 casais para as bênçãos horizontais, enquanto ainda trabalhavam para abençoar 430 antepassados. Em novembro de 2020, uma nova fase se iniciou na América do Sul, com a chegada do reverendo David Don Wokin ao Brasil. Com uma visão clara e inspiradora, ele trouxe direção e energia renovada. Mais famílias abençoadas se tornarem famílias Tiombo, retomar o projeto Jardim, incentivar o testemunho, preparar os jovens para a futura liderança e fazer do Brasil um modelo de sucesso para toda a região. Há males que vêm para o bem. Em meio à pandemia de Covid-19, os membros do Brasil e do mundo puderam experimentar algo novo. A verdadeira mãe proporcionou um experimento inexistente anteriormente, que foram as reuniões online através do Zoom e outras plataformas. Ela, no meio do medo e da angústia da pandemia, iniciou os Ralis da Esperança e foram realizadas 7 edições de ralis, que inicialmente visavam atingir 1 milhão de pessoas, mas que no término do 7º rali já haviam superado 1 bilhão de participações. Não apenas com os Ralis da Esperança, mais programas como o Rondoquê Nacional e Vigílias Nacionais pela plataforma Zoom foram iniciadas e mesmo o Brasil sendo uma imensa nação, com essas ferramentas, nossos membros de todos os 4 cantos da nação puderam unirem-se como um, em suas casas, atendendo aos pais celestiais.
Em meio a isso, a verdadeira mãe considerou ampliar a graça da sala de oração Cheonsinwon, que originalmente só existia no complexo de Cheonpyeong, na Coreia, para outras partes do mundo. Essa graça se estendeu à América Latina em 2022. O Brasil recebeu a primeira sala nacional de Cheonsinwon na sede nacional em São Paulo, e em maio do mesmo ano a sala sagrada foi estabelecida em outras regiões do país. Posteriormente, as salas foram multiplicadas por todas as missões do Brasil. Em 2023, ao unir orações, trabalho espiritual e kits de testemunho, os milagres se tornaram rotina para as famílias abençoadas no Brasil. Nesse período surgiu a providência da Igreja do Lar Cheonbo, com 8 famílias iniciando suas igrejas em casa. Finalmente, em 12 de novembro de 2023, o Brasil celebrou a inauguração da Igreja no Lar Cheonbo, concretizando o sonho dos Pais Celestiais para a construção do Cheonilguk na Terra. No final de 2023, o Reverendo Kim anunciou a meta de levar 120 jovens da América Latina para ir para a Coreia fazer um seminário de 21 dias em fevereiro de 2024. Mesmo com o tempo curto, quando chegou o primeiro dia do seminário, não apenas 120 jovens estavam lá, mas 300. Os jovens estudaram e tiveram palestras profundas sobre a providência e nossos verdadeiros pais. Também visitaram os campos sagrados e fizeram uma apresentação emocionante para nossa verdadeira mãe. Este momento teve um impacto duradouro em nossa futura geração. Também desde 2023, as vigílias semanais de Jeonseon reúnem membros de todo o Brasil, todas as sextas-feiras no Cheonsinwon. Essa tradição criou um profundo ambiente de reverência e conexão com os pais celestiais e os verdadeiros pais. E não apenas as vigílias das sextas-feiras, mas desde 2022, um grupo foi responsável de conduzir vigílias diárias na fazenda New Hope, até o restabelecimento do projeto Jardim e a vinda da verdadeira mãe. 100 dias para terminar, membros se reuniam diariamente para fazer as vigílias de oração com todo o coração e Jeonseon, derramando lágrimas para que os verdadeiros pais pudessem voltar a esta terra. E as orações foram ouvidas. Com a vitória da condição de testemunho de nossa primeira geração, a oferta pura de 300 jovens indo para a Coreia e vigílias intermináveis para a volta do Projeto Jardim, a verdadeira mãe disse: "Preparem-se, estarei indo para Jardim." Este fato ocorreu em julho de 2024, em Jardim, onde se reuniram 1.500 jovens de toda a América do Sul. E após passar 23 anos sem a vinda dos verdadeiros pais e pelo encerramento de suas atividades desde 2009, Jardim teve finalmente seu recomeço em 2024, quando a verdadeira mãe pisou nas terras do Pantanal. Após isso, a filial Cheonbo foi transferida para a fazenda New Hope e todos os seminários de libertação e espiritualidade estão sendo feitos na fazenda. Em 2024, após o marco dos 300 jovens no seminário de 21 dias em Cheonpyeong, o reverendo David Kim prometeu à verdadeira mãe levar 500 famílias Cheonbo da América do Sul para a cerimônia de entrada do Cheonwon-gun. Assim, em abril, 444 participantes deram início ao seminário de 21 dias e, juntando com outros países, tivemos uma delegação recorde de 729 sul-americanos presentes na Coreia, marcando um feito sem precedentes na providência da região. Logo após a histórica entrada no Cheonwon-gun e a vinda dos Pais Celestiais à Terra, a verdadeira mãe confiou aos netos verdadeiros a missão de realizar uma turnê mundial. A América do Sul foi honrada com o início desta turnê, contemplando os 4 países providenciais: Argentina, Paraguai, Uruguai e Brasil. No dia 22 de maio, chegaram ao Brasil e visitaram todos os locais onde os verdadeiros pais deixaram suas marcas sagradas: a sede central, o Atlético Sorocaba, o Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu e Jardim. Em cada local visitado, transmitiram palavras de encorajamento e união aos membros e jovens. Turnê que durou 2 semanas.
Em abril, logo depois da finalização do Seminário de 21 Dias da América do Sul, a Verdadeira Mãe unificou a América Latina sob a liderança do Reverendo David Don O'Keefe. Para trazer a fortuna celeste e produzir um resultado de união, foi realizada a providência para o início através do Seminário de 40 Dias, em Jardim para todos os líderes da América Latina, juntamente com os jovens Água Pura, inclusive com a participação de um grupo de jovens da Coreia. Além do Seminário de Líderes do Cheonilguk da América Latina, os participantes também participaram do Seminário de 40 Dias de Espiritualidade, fazendo vigílias todos os dias e trabalhando incansavelmente para poder atingir uma oração em uníssono com o coração dos Pais Celestiais na Sala Chonchimwon, experimentando seus milagres na íntegra. Após esses 40 dias, os líderes voltaram e estão trabalhando em suas áreas de missão para atender a nossa Holy Mother Han, juntamente com os membros e famílias abençoadas. Já os jovens estão em linha de frente em testemunho em toda a América Latina. Esta trajetória de fé, dedicação e sacrifício nos conduz até aqui, aos 50 anos da história do Brasil. Meio século de lágrimas, suor e oração que prepararam o terreno para florescer a providência em nossa terra. Hoje, olhamos para o passado com gratidão, para o presente com coragem e para o futuro com esperança inabalável. Unidos sob a liderança da nossa verdadeira Mãe e os herdeiros do amor e as bênçãos dos céus, seguiremos em frente confiantes de que o Brasil cumprirá seu destino providencial, trazendo alegria e vitória ao coração dos Pais Celestiais e dos verdadeiros pais. Verdadeiro Pai, nós o amamos. Verdadeira Mãe, nós a amamos. Pais Celestiais, nós os amamos.